Muchas gracias. Dios te bendiga, Miguel. Muito obrigado, Muy Miguel. buenas tardes, Deus te abençoe. amados amigos y hermanos presentes. Boa tarde, amados Es una amigos bendición grande estar e con irmãos ustedes. aqui presentes. Los aquí É uma presentes grande y los bênção que estar están com vocês aqui en otras naciones. e com os que estão em outras Para esta nações. leeremos Para esta ocasião, leremos em Isaías, capítulo 54, versículo 13, onde diz: E todos os teus filhos serão ensinados pelo Senhor, e a paz de teus filhos será abundante. E em São João, capítulo 6, versículos 43 ao 45, Jesus disse: Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e todos serão ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que ouviu do Pai e aprendeu, vem a mim. Que Deus abençoe os nossos corações com a sua palavra e nos permita entendê-la. O nosso tema para esta ocasião é sendo instruídos fielmente pela boca de Deus. Queiram assentar-se, tenham a bondade. No Êxodo, capítulo 4, Éxodo capítulo 4, verso 12. versículos Capítulo 4, verso 14 al 16. 12 ao 16, Capítulo 4, verso 12 dice: Ahora pues, diz: ve, Vai agora, pois, con tu boca e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, disse: Ah, meu Senhor, envía, te ruego, envia pela mão daquele que debes enviar. a quem tu has de enviar.
Então a ira do Senhor se acendeu contra Moisés e disse: Não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem. E eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo-te, se alegrará em seu coração. E tu lhe falarás, e porás as palavras na sua boca, e eu serei com a tua boca e com a dele, ensinando-vos o que haveis de fazer. E ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, esta vara na tua mão, com que farás os sinais. Aqui na Escritura, mostra-nos que Deus colocou a palavra na boca de Moisés. Mas ele tinha medo de falar, porque tinha problemas ao falar. Era gago e demorava para falar. E pediu que enviasse por outra pessoa, ou seja, que enviasse o seu irmão Arão, que sabia falar muito bem. Deus se aborreceu com Moisés, porque a palavra de Deus vem ao profeta. E ele era quem devia falar essa palavra, porque se a passa a outro, depois o outro vai querer se estabelecer e ser maior ou igual ao profeta a quem veio a palavra. A amostra disso é que depois Arão deu problemas. Arão trouxe problemas a Moisés e, consequentemente, trouxe problemas a Deus e ao povo. Recordam do caso do bezerro de ouro? A pedido do povo, Arão o construiu, o fundiu. Pediu o ouro do povo, ou seja, que despojou o povo do ouro que tinha trazido do Egito. Gastaram o dinheiro em um ídolo babilônico. Quer dizer, eles não utilizaram bem as riquezas que Deus lhes deu para saírem do Egito, porque Deus havia dito, sairão com grande riqueza. Deus disse a Abraão, no capítulo 15 do Gênesis, que a sua descendência sairia da escravidão com grande riqueza. Saíram com grande riqueza, mas olhem que, a pedido de uma quantidade de pessoas dentre o povo, pelo que se vê, praticavam a idolatria no Egito e eles criam na religião do bezerro de ouro. Encontramos que Arão não permaneceu fiel a Moisés, tampouco a Deus, e consequentemente, preferiu estabelecer a religião pagã ao povo, com a qual e pela qual depois vieram arrastando a idolatria ao longo da sua trajetória pelo deserto.
E depois, quando foram estabelecidos na terra prometida, uma grande quantidade permaneceu também e se inclinou para a idolatria. Esse foi o maior pecado de Israel, pelo qual foi dito que toda pessoa que carregue um ídolo, que ensine ou adore um ídolo, ou seja, que tenha essa religião babilônica pagã, Deus a desarraigará do povo. Isso quer dizer que a pessoa deixa de ser do povo de Deus, do povo de Israel, mesmo que ela viva em Israel, e não importa que seja descendente direto dos judeus. E por causa da idolatria, Deus retira o seu nome do livro das tribos de Israel. Ou seja, para Deus, a pessoa deixa de ser contada como um membro de uma das tribos de Israel. Arão trouxe esse problema ao povo, mudando a religião, mudando o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó por um Deus pagão, representado em um bezerro de ouro. Mais adiante, encontramos que Arão e sua irmã Miriam, ou Maria, disseram: Deus não falou por nós também? Ou seja, eles quiseram se colocar no nível de Moisés. E pelo que se vê, tinham certos planos. E Deus irou-se contra Arão e Miriam, que ficou leprosa. Não pode poner-se ao nível do mensageiro da edad. Nenhuma pessoa. Não pode poner-se sobre. Nenhuma pessoa pode se pôr no nível do mensageiro da era. Não pode ficar sobre o profeta que Deus enviou, seja ele de uma era ou de uma dispensação, e muito menos tratar de ficar sobre ele, tratando de estabelecer as coisas que correspondem ao mensageiro. Sempre foi assim. Por isso, entre os discípulos de Jesus, quando também tratavam de mandar em Jesus, ele os parava. Quando lhe diziam: este perfume deve ser vendido por 300, por algumas moedas equivalentes, a 300 moedas, ele disse: boa obra fez esta mulher, deixem-na, ungiu-me para a sepultura. Ou seja, Judas Iscariotes cria que ele era quem mandava, mesmo que tivesse a posição de tesoureiro. Portanto, deve ser o que mais tinha estudado, e digamos que era o contador e bem reconhecido. Encontramos que em outras ocasiões, por exemplo, quando Cristo quis ir a Jerusalém,
Cristo havia dito que ia para Jerusalém, seria tomado preso e seria crucificado. Pedro lhe disse: não te aconteça isso a ti. Ou seja, não vá para lá. Cristo lhe disse: aparta-te de mim, Satanás. Não sabes, não conheces as coisas que são de Deus. Em resumo, o que está escrito de mim, cumprimento tem. Como então se cumprirão as coisas que estão escritas? Ou seja, quem decidia era Cristo, dirigido pelo Espírito Santo, de acordo ao que estava escrito dele. Assim foi com os mensageiros de cada era e de cada dispensação, através de toda a Bíblia. É através dos mensageiros de Deus que Deus, por meio do seu Espírito, fala ao mensageiro e o Espírito de Deus fala ao povo por meio desses mensageiros que ele envia de era em era e de dispensação em dispensação. Se a mensagem é para uma dispensação completa, o que é que envia? Um mensageiro dispensacional. Se para uma era, é um mensageiro de era. Em Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2, o apóstolo São Paulo disse: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, ou seja, aqui temos a forma de Deus falar ao povo que está sob o pacto vigente para esse tempo. Recordem que o nosso tema é sendo instruídos fielmente pela boca de Deus. A boca de Deus sempre foram os profetas de Deus. Segue dizendo: a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Assim, vejam o que São Paulo disse, que o Deus Todo-Poderoso tinha falado por meio dos profetas. Nestes últimos dias nos falou pelo Filho, ou seja, por Jesus Cristo, o qual, sendo o Filho do homem, era um profeta. O profeta que estava prometido no capítulo 18 de Deuteronômio, versículos 15 até o 18. Um profeta como Moisés. Esse foi o segundo Moisés e está prometido um terceiro Moisés, que será uma das duas oliveiras e dos dois castiçais que estão diante da presença de Deus. No Apocalipse capítulo 11, versículos 1 ao 14. Ou seja, teremos um profeta como Moisés. O primeiro Moisés, um profeta dispensacional. O segundo, Jesus,
um profeta como Moisés, um profeta dispensacional. O terceiro Moisés tem de ser um profeta dispensacional para a introdução do reino de Deus nesta terra. Em Zacarias, no capítulo 4, estão os dois olivos, nos versículos 8 até o 14, estão as duas oliveiras, diz: e a palavra do Senhor veio novamente a mim, dizendo: as mãos de Zorobabel têm lançado os alicerces desta casa. Também as suas mãos o acabarão, para que saibas que o Senhor dos exércitos me enviou a vós. Recordem que Zorobabel, o príncipe descendente do rei Davi, da tribo de Judá, representa a Cristo. E, consequentemente, também tipifica a uma das duas oliveiras. Ou seja, o sumo sacerdote Josué, do tempo de Zorobabel, e o príncipe Zorobabel eram as duas oliveiras daquele tempo, tipos e figuras das duas oliveiras correspondentes a este tempo final, que aparecem em Zacarias capítulo 4 e no Apocalipse capítulo 11, do versículo 1 ao 14. Segue dizendo: porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois estes 7 se alegrarão, vendo o prumo na mão de Zorobabel. Estes são os 7 olhos do Senhor, que percorrem toda a terra. Ou seja, esses 7 olhos que estão nessa pedra são os 7 olhos do Senhor, os quais também são os 7 olhos e os 7 Espíritos de Deus no Apocalipse, que percorrem toda a terra, qual é o Espírito Santo em cada um dos 7 mensageiros das 7 eras da Igreja Gentia. Hablé más y le dije: ¿qué significan estos 2 olivos? Respondi mais, dizendo-lhe: que são as 2 oliveiras à direita e à esquerda do castiçal? E respondendo-lhe outra vez, disse: que são aqueles 2 ramos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro e que vertem de si azeite como ouro? E ele falou-me dizendo: não sabes tu o que é isto? E eu disse: não, Senhor meu. Então ele disse: estes são os 2 ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Os 2 ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. As 2 oliveiras do Apocalipse também, no capítulo 11, as quais são os ministérios de Moisés e de Elias para o último dia. São as 2 oliveiras, o 5º Elias e o 3º Moisés. E não explicarei o resto neste momento. É importante sabermos que, assim como de era em era e de dispensação em dispensação, o povo foi instruído por Deus
e que sempre, por meio do Espírito Santo, por meio do Espírito Santo, nos diferentes homens profetas que Deus enviava. Amós, no capítulo 3, versículo 7, diz: porque o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem que antes revele os seus segredos a seus servos os profetas. E em Zacarias, capítulo 7, versículos 11 e 12, diz: eles, porém, não quiseram escutar, e deram-me o ombro rebelde e ensurdeceram os seus ouvidos, para que não ouvissem. Sim, eles fizeram seus corações como pedra de diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito por intermédio dos primeiros profetas. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Veio a ira porque não quiseram ouvir a voz de Deus, falando por meio do Espírito Santo, através dos profetas, que são os mensageiros que ele enviava no Antigo Testamento. E no Novo Testamento, os apóstolos e os anjos mensageiros de cada etapa da igreja, das 7 igrejas, depois as 2 oliveiras, na vinda do Filho do Homem, o Filho do Homem vindo com seus anjos, as 2 oliveiras, no último dia. Assim como foi a boca de Deus falando, Deus por meio do seu Espírito falando, pelo mensageiro correspondente em cada tempo, e que foi a boca de Deus para o povo de Deus. Vejam que, na leitura que tivemos, no princípio, em uma das primeiras leituras, no capítulo 4, do Êxodo, no versículo 12, diz: vai agora, pois, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que has de falar. Deus está com a boca do mensageiro que ele envia e, consequentemente, põe a sua palavra no coração e na boca desse mensageiro. Quando ele fala a palavra, ungido pelo Espírito de Deus, é Deus falando ao povo, é Deus instruindo fielmente ao povo. Isso é o povo sendo instruído fielmente pela boca de Deus. E no mesmo capítulo 4 do Êxodo, versículos 15 e 16 diz: e tu lhe falarás e porás as palavras na sua boca, e eu serei com a tua boca e com a dele, com a de Arão, ensinando-vos o que haveis de fazer. E ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Vem. Onde Deus coloca a sua palavra,
Essa pessoa está no lugar da boca. E quem coloca a palavra na boca dessa pessoa está no lugar de Deus. Quando a palavra sai de Deus ao profeta, Deus está colocando a sua palavra na boca do profeta. E, consequentemente, essa é a boca de Deus para o povo. Quando o profeta recebe a palavra de Deus, Deus coloca a sua palavra na boca desse profeta, e quando esse profeta coloca na boca de outra pessoa, como Moisés fez com Arão, então essa pessoa é a boca deste que colocou a palavra na sua boca. E quem colocou a palavra na boca dessa pessoa está no lugar de Deus. Isso foi o que Deus disse a Moisés. Tu serás no lugar de Deus para Arão, e ele estará para ti no lugar de boca, ou seja, no lugar de profeta, através do qual tu falarás. Porque Moisés tinha se queixado de que não sabia falar bem. Portanto, foi dada uma boca que sabia falar bem. E era o seu irmão. A boca de Deus sempre nos instrui com a palavra de Deus que foi colocada nessa boca, como nos diz em Deuteronômio capítulo 18, do versículo 15 ao 19. O Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti e de teus irmãos como eu, e a ele ouvireis. Conforme a tudo que pediste ao Senhor, teu Deus em Horebe, no dia da assembleia, dizendo: não ouvirei mais a voz do Senhor teu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que eu não morra. E o Senhor me disse: falaram bem naquilo que disseram. Eis, lhe suscitarei um profeta do meio dos seus irmãos como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, eu o requererei dele. Nós podemos ver claramente aqui Deus falando a Moisés que Deus levantará um profeta como Moisés. Por isso, o apóstolo Pedro e os demais apóstolos, quando falavam de Jesus como profeta, assinalavam que era o cumprimento do que Deus falou a Moisés, um profeta como Moisés, onde o Espírito de Deus estava falando a palavra divina ao povo hebreu, dando a conhecer, revelando o programa correspondente, revelando o programa divino correspondente para aquele tempo e cumprindo o que tinha de ser realizado naquele tempo. Era um profeta como Moisés, consequentemente também profeta dispensacional, que sabia o que tinha de fazer naquele tempo. Ele soube até mesmo o tempo em que tinha de partir. Ele sabia
o que tinha de fazer para o cumprimento de todas essas profecias. Era um profeta como Moisés, instruindo fielmente ao povo de Deus, um profeta fiel, a boca de Deus, instruindo ao povo. Sempre foi nessa forma que Deus esteve sempre instruindo ao povo. Temos o caso de Neemias, no capítulo 9, versículos 20 e 21, onde nos diz: e deste o teu bom espírito para os ensinar, e o teu maná não retiraste da sua boca, e água lhes deste na sua sede. De tal modo os sustentaste 40 anos no deserto. Nada lhes faltou. As suas roupas não se envelheceram, e os seus pés não se incharam. Ou seja, no deserto, Deus, por meio do seu Espírito, recordem que o anjo do pacto é o Espírito Santo. O anjo do pacto é Cristo no seu corpo angelical. Quer dizer que por meio de Cristo, do anjo do pacto, através do qual criou os céus e a terra, ele libertou o povo hebreu, lhe sustentou com pão, com água e carne por 40 anos no deserto. Vimos a forma de Deus instruir, de ensinar os seus filhos de era em era. E ele não cambia seu modelo. E ele não muda o seu modelo. Para cada era, Deus, por meio do seu Espírito, traz a revelação divina correspondente a essa era. Coloca o mensageiro correspondente a essa era ou a essa dispensação, traz a ele a revelação e depois, através dele e ouvindo a esse instrumento, fala ao povo. Assim, instrui ao povo no programa de Deus correspondente a essa era ou a essa dispensação. E o povo pode dizer que está sendo instruído fielmente pela boca de Deus. Recuerden que Cristo dijo en San Juan. Recordem o que Cristo disse em São João. San Juan capítulo 14, verso 26. No capítulo 14, versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos lembrará de tudo o que vos tenho dito. Por isso, o Espírito Santo
teve de ter véus de carne, mensageiros. No novo pacto, teve os apóstolos e teve a cada mensageiro de cada era. E para o último dia, se vai falar à sua igreja, terá de ter um véu de carne, através do qual se manifestar. Tão simples assim. Para falar, tem de ter uma boca, e a boca de Deus são os profetas de Deus, que são os mensageiros de Deus, que ele envia ao seu povo, que está sob o pacto vigente em cada dispensação. Os que ouviam a Moisés podiam dizer: estamos escutando a boca de Deus nos falando a palavra de Deus. Porque essa é a forma de Deus falar. Recorde o que o povo disse a Moisés: não fale Deus conosco, mas que te fale e tu nos fale. Assim, a boca de Deus era Moisés para o povo. E assim foi com todos os mensageiros, todos os profetas que Deus enviou. Por isso é que em Deuteronômio, o que já lemos nos diz que porá sua palavra na boca desse profeta que enviará. Profeta como Moisés. Há diferentes lugares onde a palavra é colocada na boca de uma pessoa para que depois fale ao povo. Há diferentes lugares onde a palavra é colocada na boca de uma pessoa para que depois fale ao povo. A Escritura em Ezequiel, no capítulo 2, versículos 7 ao 10, diz: mas tu lhe dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te falo, não sejas rebelde, como a casa rebelde. Abre a tua boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela havia um rolo de livro. E o estendeu diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora. E nele estavam escritas lamentações, e suspiros e ais. E sigue o capítulo 3, com o verso 1, dizendo: E no capítulo 3, do versículo 1 ao 4, segue dizendo: e habla a la casa de Israel. Abri minha boca. Depois me disse: filho do homem, come o que achares, come este rolo e vai e fala à casa de Israel. Então abri a minha boca e me deu a comer o rolo. E disse-me: filho do homem, dá de comer ao teu ventre, e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou.
Então comi e era doce na minha boca, como o mel. E disse-me ainda: Filho do homem, vai, entra na casa de Israel e diz-lhes as minhas palavras. Com que le envía Dios a hablarle al pueblo con las palabras contenidas en este Com o libro. que Deus o envia a falar ao povo com as palavras contidas neste livro, Era en forma de un rollo, un pergamino, que era na forma de um rolo, de um pergaminho, usaba. como se usava na antiguidade. Y ahora pasamos al capítulo E agora passemos 10 ao do capítulo Apocalipse, donde dice: 10 do Apocalipse, "Vi descender versículos del 1 cielo ao otro 11, anjo onde fuerte, diz: envuelto en una nube, con E el vi arco outro anjo forte que iris descia do céu, sobre su cabeza, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste. E o seu rosto era como o sol, e seus pés como colunas de fogo. y puso su E pie tinha na derecho sua mão um livrinho sobre o aberto, mar, y el e pôs seu izquierdo pé direito sobre o mar e o sobre a esquerdo tierra, sobre a terra. y clamó a gran E voz, clamou com grande como voz, ruge un león. como quando ruge um Y leão. cuando hubo clamado, E tendo clamado, 7 7 trovões emitieron emitiram sus as suas vozes. Cuando los 7 truenos E subieron quando sus 7 trovões voces, acabaram de emitir suas vozes, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que me dizia: Sela o que os 7 trovões emitiram e não o escrevas. Y el ángel que vi en E o pie anjo que eu vi estar sobre o mar e sobre a terra levantó su mano levantou a sua al mão cielo y juró ao por el que céu vive por los siglos de los siglos, e jurou por que aquele crió que el vive cielo y para las todo cosas sempre, o que qual están criou o en él, céu e o y que la nele tierra y há, las cosas e que a están terra e o en que ella, nela há, y e el o mar e o mar que nele y há, las cosas que que não están en él, haveria que el mais tiempo demora. no sería más, sino que los días Mas de la nos voz dias da voz do del séptimo sétimo ángel, anjo, quando cuando él tocar comience a tocar la a sua trombeta, el misterio de se Dios cumprirá o se segredo de consumará, Deus, como él lo como anunció anunciou a sus aos siervos, profetas, los seus profetas. servos. La voz que oí del cielo E a voz que habló eu otra do vez céu tinha conmigo ouvido falar, y dijo: tornou a falar comigo e disse: y toma el Vai e librito que toma o está livrinho aberto da mão do en la anjo, mano del ángel que está em que pé está sobre o pie mar el mar e y sobre la a terra. Y fui al E ángel fui ao anjo diciéndole que me dizendo-lhe: diese Dá-me o el livrinho. librito. E ele me Y me disse: dijo: Toma-o, toma y come-o. cómelo. E ele te fará amargará amargo el teu vientre, ventre, pero en tu boca mas será na tua dulce boca será doce como la como miel. mel. Entonces tomé el librito E tomei o livrinho da mão de la mano del ángel do anjo, y lo comí. o comi, Y era dulce en e na minha boca era doce como mel. como la miel. Pero E cuando lo havendo-o he comido, amargó o meu mi vientre. ventre ficou amargo. Y él me dijo: es necesario E que disse-me ele: profetices Importa que otra vez profetizes outra sobre vez a muchos muitos pueblos, povos, nações e línguas e reis. que va a profetizar O que irá profetizar? el contenido O conteúdo del libro. do livro que comeu. Va a profetizar Profetizará de acordo ao que está escrito en ese libro, nesse livro o librito, ou nesse el livrinho, ángel fuerte que desciende del que o cielo, anjo forte que desce do céu, que desciende del o cielo anjo con el librito forte abierto en su mano, é el cual Cristo toma que un desce do capítulo del céu, Apocalipsis, de la diestra de Dios, lo abriga al cielo y lo trae a la tierra. com o livrinho aberto em sua mão, o qual no capítulo 5 do Apocalipse ele o tomou da mão direita de Deus, o abriu no céu, o traz à terra para entregá-lo a um homem para que o coma, e profetize sobre muitos povos, nações e línguas, e assim, quem coma o livrinho será a boca de Deus, Como el librito está representado, e terá de profetizar no último dia. E quem come o livrinho está representado no apóstolo São João, na visão. ¿quién es el que E agora profetiza? vejam quem é que profetiza. En el capítulo 11. Aqui no capítulo 11, versículos 1 ao 5. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: Levanta-te e mede o templo de Deus, e o altar, e os que nele adoram. E deixa o átrio que está fora do templo,
E não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. E 42 meses são 3 anos e meio. E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. Agora vejam que quem come o livrinho é a quem corresponde profetizar. E corresponde às 2 oliveiras profetizarem sobre muitos povos, nações, línguas e reis. E os 2 ungidos, as 2 oliveiras, será a boca de Deus na terra, para dar a profecia dos juízos divinos que hão de vir sobre a raça humana. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. Ou seja, a palavra é fogo e também é a espada. Podemos ver a quem Deus passa a espada no último dia. Moisés e Elias trarão a espada na vinda do Senhor. E não se pode explicar muito para que não haja imitações neste tempo final. Mas algum dia, Deus me permitirá explicar claramente todo esse mistério da vinda do Senhor, da vinda do Filho do Homem com os seus anjos. Já sabemos que os anjos são as 2 oliveiras, Moisés e Elias, que profetizarão por 42 meses, 3 anos e meio, os quais serão 1260 dias. La palabra de Dios estará en la boca a palavra de los 2 olivos en el día postrero. De Deus estará na boca das 2 oliveiras no último dia. A palavra de Deus estará no anjo forte que vem do céu. A espada de 2 fios, a palavra de Deus que esteve no quarto Elias, passará ao quinto Elias. Portanto, a espada, a palavra sairá da boca de Deus para o último dia. Tão simples assim. Consequentemente, estaremos ouvindo a voz de Deus, nos instruindo fielmente neste tempo final e nos revelando todos os mistérios de Deus para o último dia, os quais ainda não tenham sido revelados nas eras passadas. Deus nos hablará e nos revelará o mistério do 7º sello. Deus nos falará e nos revelará o mistério do 7º selo e nos dará fé para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Em resumo, neste tempo final estaremos sendo instruídos fielmente pela boca de Deus.
Deixo novamente conosco ao missionário Dr. Miguel Bermudes Marim para continuar e finalizar a nossa parte nesta ocasião. E nos veremos amanhã, com a ajuda de Deus, na atividade correspondente e depois, nas demais atividades, quando estivermos reunidos durante a próxima semana. Para mim foi uma bênção e um grande privilégio estar com vocês nesta ocasião, lhes dando a conhecer a forma em que Deus instrui a seu povo. Conhecendo a forma em que Deus instrui a seu povo, não podemos falhar em receber a educação que Ele tem para nós, com relação ao programa divino correspondente a este tempo final. Já temos ao missionário Miguel Bermudes Marim por aqui. Vamos deixá-lo para que continue e conclua a nossa parte nesta ocasião. Que Deus lhes abençoe. Orem muito pela atividade de amanhã, com a ajuda de Deus, para que Deus nos instrua em sua palavra amanhã. Em cada era e em cada dispensação, Deus esteve instruindo ao povo. Quando Noé estava, Deus estava instruindo aquela geração. A boca de Deus estava na terra, Noé. Sempre Deus tem a sua boca, o seu mensageiro para ensinar ao povo de era em era e de dispensação em dispensação. Temos a Miguel por aqui. Ele sempre diz que espera a sobremesa, e por isso vocês o veem ali quietinho. Que Deus te abençoe, Miguel. Que Deus abençoe a cada um de vocês, e até amanhã, com a ajuda de Deus.